Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais vosso Cristo instituiu por seu sangue o mistério pascal, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. A liturgia da palavra é a parte central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai e torna-se fonte de salvação para a humanidade. Leitura da carta aos Hebreus. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para os olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era. Não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, e punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguir misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias da sua vida terrestre, dirigiu as preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que é capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo, obediente. Salve, amor, onipotente. Que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte. O melhor se obedecer pelos Jesus. O melhor se obedecer firme e forte. O melhor se obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente. Salve, ó Cristo onipotente. Que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas
levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. Nazareno. Ele disse. Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim, se realizava a palavra de Jesus, que tinha dito, não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos empregados que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não.
Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentas contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tornai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os teus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras,
Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti tem maior culpa. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora. Sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse. Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Aí o crucificaram, com os outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre
e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhes quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho. E seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o que acabamos de ouvir é um testemunho de fé do discípulo João, que acompanhou Jesus nos seus momentos finais. E de tal sorte, a narrativa tem seus mínimos detalhes que nos impressiona a crueldade, a maledicência humana e tudo quanto utilizaram para crucificar Jesus. Até mesmo os mais cruéis, até mesmo aqueles acostumados às violências maiores, ao depararem com este fato, se extasiam. E nós, certamente, ao longo de nossa tradição cristã, interpretando este momento como destino, como necessidade de acontecer, muitas vezes nós nos perguntávamos: por que Deus fez isto com o seu filho?
Por que Deus permitiu que seu filho morresse numa cruz, se ele é tão bondoso e generoso? Se este Deus é o Senhor da vida, aquele que gosta de promover a liberdade, aquele que gosta de salvar as pessoas das dores e sofrimentos, será que com os outros ele é bonzinho e com seu filho não? Quantas vezes este pensamento esteve dentro do coração dos cristãos, questionando a Deus por este momento tão difícil de ser aceito. Faltou-nos uma boa catequese. Faltou-nos nesta hora um bom ensinamento, que, como João nos disse, a verdade vos libertará. E é nesta direção que hoje nós somos desafiados a compreender qual é o sentido disso tudo. Porque Jesus não iria passar por isso sem sentido algum. Nós vamos encontrar uma explicação mais plausível, razoável, quando nós pegamos e olhamos para toda a vida de Jesus. Uma vida que aos poucos vai sendo entregue. Uma vida que vai se consumindo pelo outro, pelo irmão, conforme as necessidades de cada momento. Uma vida que está à disposição da graça, para que ela cure, para que ela ajude, para que ela alimente, para que ela de novo restaure o que se havia perdido. Este olhar sobre a vida de Jesus vai colocar a sua crucificação não como destino, não como tragédia qualquer que acontece por acaso. Vai colocar a entrega de Jesus na cruz por um ato de liberdade dele, por uma opção de vida que ele fez. Salvar o que estava perdido, ajudar os que se desviaram do caminho, diferente dos deuses antigos que exigiam sacrifícios para poder perdoar alguém. Este é o Deus dos antigos testamentos. Deus só perdoa se for feito um sacrifício. Deus se perdoa se foi lhe dado uma recompensa. A morte de Jesus não pode ser pensada nesta lógica. Deus Pai não exige a morte de Jesus para a salvação do mundo. O Pai, o Filho e o Espírito pertencem a um único Deus, e a Santíssima Trindade age em uníssono um com o outro. Portanto, descarta-se esta possibilidade do Pai exigir algum sacrifício por causa do Filho. O Deus cristão não age desta maneira. Jesus, ao vir a este mundo, veio com a clara preocupação de nos revelar o verdadeiro sentido da nossa vida.
E por isso ele foi iluminando cada um de nós. E por isso ele foi se tornando presença naqueles lugares onde a vida era mais aviltada, mais desprezada e destruída, porque ali ele precisava mostrar que algo estava errado. Aquela não devia ser a lógica da história. Não se trata de uma preferência, se trata de uma exigência da própria realidade. Cuidar dos mais sofredores, cuidar dos negados, não é opção de Jesus, é opção de restaurar a sua vida. Jesus estava a serviço de uma missão. Não lhe cabe escolher, cabe ser fiel, cabe viver a experiência do amor na sua plenitude. E para fazer isto, onde as coisas estavam plenamente destruídas, ele enfrenta o poder dos destruidores do mundo. Alguém destruiu aquela vida. Alguém martirizou aquela pessoa. Alguém escravizou alguém para que pudesse ter soberba, projetos grandiosos e tirar vantagens. Jesus inverte a lógica do domínio. Onde há dominação, não existe Deus. Isto é algo sério para nós pensarmos a nossa existência. Nós, seres humanos, escolhemos a pior parte. Achamos que somos bem, achamos que tudo deu certo, achamos que houve progresso em nossa vida quando o domínio das coisas está em nossas mãos. Quando dominamos, quando temos poder, quando somos reconhecidos como poderosos, nós nos achamos elevados. O mistério da cruz de Jesus é exatamente nos mostrar que quando nós nos fazemos grandes nas coisas humanas, nós nos tornamos pequenos diante de Deus. Inverte-se a lógica. Para sermos grandes diante de Deus, é preciso uma gratuidade infinita. É preciso um olhar sereno. É preciso mansidão no coração. É preciso ternura no olhar, porque é nestas coisas pequenas, que não têm grandes possibilidades de destruir, de maltratar, que as coisas de Deus estão. Deus está ao contrário da cruz. Portanto, Jesus vai ser crucificado pela sua opção de vida, pelo seu jeito manso e pequeno. Porque se ele quisesse, como disse no Evangelho há pouco, se ele quisesse ser poderoso, se ele quisesse usar o seu poder para esmagar o inimigo, não haveria inimigo à altura. Por isso ele prefere outra lógica. Ele começa a mostrar que o poder é almejado pela insensatez humana.
Alguém não compreendeu seu verdadeiro sentido, por isso quer fazer-se Deus dos outros. Alguém não reconheceu sua verdadeira identidade e por isso quer ser grande. Grande é só Deus. Aquele que na sua grandeza reconhece a sua filiação divina, aquele que reconhece o Criador como ser maior, vai logo agir como filho e filha, obediente e fiel. Deus não colocou em nós o poder da prepotência. Desde lá, Adão e Eva, nós já começamos a observar uma escala que vai ascendendo para dar lugar às coisas do mal. É uma conversinha mais grosseira, é um olhar mais punitivo, é uma atitude que não permite tranquilidade, gera medo. E isto está em nós o tempo inteiro. Cada um de nós vai utilizando este poder opressor, às vezes até para ser mais feliz. Quantos adoram ser idolatrados? Quantos amam ser reconhecido como superior? Quantos vivem a tragédia do mando e do desmando, humilhando pessoas a todo instante? É uma sede que existe em nós, que não há água que apague. Por isto, a cerimônia de hoje vai nos relembrar a grandeza de Deus, é Ele permitir ser julgado por nós. Inverte-se a lógica da criação. Nós todos, certamente, vivemos quase o tempo todo atormentados pelo julgamento. Ah, meu Deus, será que a hora que eu for lá para o céu eu escapo? Ah, meu Deus, a hora que eu for me apresentar diante de Deus, será que Ele vai olhar para esse pecadinho, esse pecadinho, esse pecadinho? Nós carregamos o peso da culpa. Não à toa, porque carregamos a malícia do não ser culpado. Se fôssemos inocentes, nada temeríamos. Mas o julgamento, tal qual nós preparamos em nossa mente, é apenas o nosso julgamento. Esse julgamento que vai nos colocar diante do tribunal de Deus, onde Ele vai usar as pequeninas coisas do meu dia a dia para poder achar alguma coisa para me denegrir, para me massacrar, para gerar em mim medo e tristeza. Jesus diz: isso não existe. Isso você inventou na sua cabeça. E olha que para nós inventarmos coisa ruim, não precisa muito. Nós temos na nossa cabeça uma fabriquinha de fazer pecado. Tudo que a gente faz, para alguns é pecado. Não sei o que veio fazer nesse mundo, porque só tem pecado aqui. Tudo. Isto demonstra o quê?
a falta de uma autoestima, a falta de compreender a verdadeira teologia da cruz. Meu Deus, será que não dá para a gente pensar? Eu tenho tanto medo do julgamento, porque eu sei que estas querelas que eu faço no dia a dia, Deus vai usar para me condenar. O que adiantou então o filho morrer na cruz? É teatro? Quando nós compreendemos a teologia da cruz, nós não pensamos no pecado, nós pensamos na graça, que não somos merecedores, mas Jesus quis nos oferecer na plenitude da sua entrega, até as últimas consequências. Se ele tornou-se na cruz o Cordeiro que tira o pecado do mundo, toda vez que eu penso em condenação, eu não levo em conta esta crença. Eu não levo em conta esta confiança. E nós continuamos crucificando Jesus ao longo de nossa história, não o reconhecendo. Como se aquele gesto redentor para mim nada valesse, porque eu vou pagar pelas minhas querelas cotidianas. O amor redentor de um Deus que se esvazia de toda a grandeza para entrar no cenário da minha vida e me libertar. Isto eu não levo em conta. Eu levo em conta uns pecadinhos michurucas que eu faço aqui. Onde nós estamos com a cabeça? Achar que estes míseros pecados apagam a graça de Deus na cruz. Onde nós estamos com a cabeça para pensar que haverá, por causa destas míseras atitudes, uma condenação eterna? O cristão deveria, cada dia, em vez de pensar no pecado, render graças a Deus pela grandeza do seu amor que me liberta. Isto sim é teologia. O resto é loucura da minha cabeça. Eu deveria todo dia olhar para o crucificado, porque por uma pedagogia da igreja em outros tempos, ele está em tudo quanto é lugar que eu vou. Não para lembrar que ele vai me condenar. Na cruz ele não condena ninguém. Na cruz ele é o condenado. E estas cruzes são distribuídas ao longo do mundo. Em cada instante que eu entro em um lugar, está lá a cruz de Jesus lembrando: eu apaguei os pecados do mundo. Reconheça isto, e por isto não seja um pecador. Não apague a minha morte na cruz, porque senão é capaz da gente sair desta missa dizendo: o padre falou que já está tudo certo, agora eu posso deitar e rolar na minha vida. Não vai faltar esta indignidade de nós sermos apenas comandados pelo medo. Ah, se é por medo, eu não faço. Mas se é por benevolência, se é por bondade, se é por reconhecimento da graça, ah não, daí eu faço.
dizer que nós fomos salvos por este gesto redentor de Jesus, traz para nós uma vida nova, onde não temos mais a coragem de viver o pecado, porque já fomos resgatados e queremos continuar neste resgate para a vida eterna. Não é um liberalismo barato, onde já que estou salvo posso fazer o que eu quero. Não. A cruz relembra: se Jesus entregou sua vida pela minha salvação, eu também vou entregar minha vida para que o mal não exista mais, nem em mim e nem no meio do mundo. A cruz não é sinal de liberalismo nenhum. A cruz é sinal de compromisso sério. A cruz é sinal de adoração perpétua. A cruz é sinal de eu olhar para mim e dizer: a minha vida é valiosa diante de Deus. Precisa ser vivida com dignidade. Precisa ser vivida a sério. Ela não é nada que eu posso fazer o que eu quero dela. A minha vida está subjugada à cruz de um Redentor. E eu tenho que dar contas desta cruz. Portanto, eu serei alguém que, ao participar da cruz de Jesus, eu vou tomar conta direitinho da minha vida, para que nela não exista mal algum. Relembro a todos. Vamos parar? Ninguém mandou vocês cantar agora. Pode esperar aí. Relembro a todos que hoje a coleta é destinada aos lugares santos, para que nós possamos preservar a imagem de Jesus por onde ele passou, por todos os momentos. Então, toda a nossa ajuda hoje enviaremos a Jerusalém, para que lá os padres preservem os lugares sagrados. Agora pode cantar.
Nós agora nos reunimos como igreja para fazer nossa oração por todas aquelas intenções que pedimos a graça de Deus. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a vossa obra de amor para que vossa Igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, para que Deus nosso Senhor, que o escolheu para episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão deva sempre, governado por ele, crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja, oremos pelo nosso arcebispo, Dom João Inácio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Santo Espírito todo o corpo da Igreja. Escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que
que o vosso povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, encontrem a verdade, e nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da nossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de participar e proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos governantes, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendo na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs. A Deus Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e as forças dos que labutam. Cheguem até vós as preces do que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Nós agora vamos fazer o primeiro momento da adoração da Santa Cruz. Todos vocês sentados vão acompanhar. Agora faremos apenas a adoração parcial. Somente nós que estamos no altar faremos a adoração e depois deixamos a adoração para todo o povo de Deus no final desta celebração.
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Juntos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima o vosso coração. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém.
Nós somos felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Pecado do mundo,
Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Relembramos a todos, logo após este momento, nós teremos a adoração à Santa Cruz, 2 filas pelo corredor central. Hoje à noite, 19 ou 20? 19? Tem certeza? Mas não vai dar tempo nem de eu jantar? Às 19 horas estaremos aqui para sair em procissão com o Senhor morto. Vamos andar aqui bem próximo às ruas do nosso bairro, dando testemunho da nossa fé, da nossa solidariedade aos que sofrem, mas, sobretudo, da nossa confiança em Deus. Ele venceu a morte e nós, com ele, também somos vencedores. Por isso, então, logo após a bênção da cruz, nós vamos para casa e voltamos às 7 horas da noite. Quem mora longe, corra. Nós agora pedimos a bênção de Deus, que ela desça copiosa sobre todos nós. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança e certeza da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme, por Cristo nosso Senhor. Conforme falamos, 2 filas pelo corredor central.
Imagina, obrigada pela ajuda, Maria, pela sua